Vamos então começar o capítulo 4, Instrução. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. São as asas, essas asas representam as asas da angelitude. Nós visualizamos, na nossa mentalidade lúdica, nas lembranças de infância, o anjo com aquelas 2 asas, que se elevam, que vão até os planos espirituais mais elevados. Então o Emmanuel está usando esta simbologia para que a gente possa entender essas 2 asas. Uma é a sabedoria e a outra é o amor. E essas 2 asas têm que ter o mesmo tamanho, porque se elas não tiverem o mesmo tamanho, nós não alçamos voo. Então ele continua. Uma das asas chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia, se embeleza por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Então nós estamos voltando aqui à questão do reflexo. A mente é o reflexo da vida em toda parte. Então nós, com o amor, nós vamos refletir este amor para aqueles que estão à nossa volta e vamos receber o reflexo de volta de todos que estão conosco. Então quando ele diz que é o amor, que pelo amor, que acima de tudo é serviço, o verdadeiro amor serve, o verdadeiro amor ajuda, o verdadeiro amor impulsiona, o verdadeiro amor é incondicional. Ele não espera nada de volta. Por isso que ele diz, é serviço aos semelhantes. A criatura se ilumina pelo amor, a criatura se ilumina e a formoseia, fica bonita por dentro. Ela se ilumina, ela se embeleza de dentro para fora, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. E pela sabedoria, a outra asa, que começa na aquisição do conhecimento. A sabedoria começa na aquisição do conhecimento. Porque ter conhecimento necessariamente não é ter sabedoria. Porque tem pessoas que têm muita sabedoria, mas não tem o conhecimento clássico. Ele não tem o conhecimento didático das escolas que nós conceituamos aqui no mundo, no planeta Terra. Mas tem o conhecimento adquirido em outras existências, adquirido ao longo de várias e várias encarnações que ele traz consigo. E esse conhecimento com análise profunda, este conhecimento colocado em prática nos dá sabedoria. Eu vou repetir. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Então, através da aquisição do conhecimento, nós vamos chegando à sabedoria, porque todos aqueles que vieram antes de nós e que nos deixaram o conhecimento, nos deixaram a instrução, quando nós vamos em busca desse conhecimento, em busca dessa instrução, nós entramos em contato com o reflexo dessas mentes. Essas mentes deixaram através dos livros, através dos seus discípulos, esses reflexos para que nós possamos assimilá-los e analisá-los e com essa instrução, com esse conhecimento, adquirirmos sabedoria. Então, o amor é de dentro para fora, nos ilumina, nos abrilhanteia, nos deixa bonitos por dentro, e o amor, através do trabalho, refletindo as virtudes que existem em nós, nós estamos agindo e realizando de dentro para fora. A sabedoria é a busca do conhecimento, é a busca da instrução. Então nós vamos de fora para dentro, adquirindo instrução, adquirindo conhecimento e com esta análise
E com esta prática, porque nós só adquirimos aquilo que nós colocamos em prática. Com esta prática, nós vamos adquirir sabedoria. Ele continua aqui: através do amor, valorizamos-nos para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Então, através do amor, nos valorizamos para a vida, de dentro para fora. Colocando em prática, nós estamos nos valorizando para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados, de fora para dentro. Porque com a sabedoria, nós pela vida somos valorizados pelo conhecimento que adquirimos, pela análise desse conhecimento e colocamos em prática este conhecimento. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Porque a bondade sem a inteligência, ela pode cometer inúmeros erros. Uma pessoa muito bondosa, mas que não tem conhecimento nenhum, ela pode fazer uma série de bobagens na sua bondade, achando que está fazendo certo. Achando, porque ela não sabe o que é o certo. Porque para nós sabermos o que é o certo, nós temos que ter conhecimento. Nós temos que buscar instrução, com a instrução buscar a sabedoria. E só a sabedoria não, porque a sabedoria vai caminhar para o rumo certo. Mas só a instrução, só a inteligência, sem o amor, sem a bondade, ela pode nos levar à ruína. São os grandes cientistas que constroem bomba atômica, bomba H. Tem um conhecimento, uma instrução fantástica, mas estão afastados do amor, estão afastados da sabedoria. Porque eles têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Então por isso que ele diz aqui, daí o imperativo de marcharem juntas, inteligência e bondade. A inteligência, a instrução, o conhecimento e a bondade, o amor, a sabedoria, tem que caminhar juntas para que as duas asas sejam vigorosas e planem as alturas. Bondade, aqui ele vai colocar, bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. O viajor é aquele que é o andarilho, é aquele que viaja, é aquele que caminha o tempo todo. Um poço na sombra vai lhe dar ali aquela água, né? Vai matar a sede, vai lhe dar ali um recanto de sombra. Mas se não tem instrução, se não tem setas que lhe mostrem o caminho, ele vai lhe matar a sede, mas não vai ajudar esse viajor a chegar a lugar nenhum. E aqui ele continua, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então a inteligência que não tem amor, a inteligência sem bondade, sem amor, ela é como um poste que tem uma série de avisos, está indicando todos os caminhos, mas deixa o viajor morrer a míngua, morrer a sede, não tem a água da vida, não tem a água que dessedenta, a água que dá força para que o viajor continue a sua caminhada buscando as setas que lhe dirigem o caminho. Eu vou repetir porque isso é fundamental para que a gente possa entender as palavras do Cristo. Busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Ela vai nos libertar da ignorância, vai nos libertar das prisões que nos cativam aqui neste planeta. De novo, inteligência que não ama, eu vou pegar lá da bondade. Bondade que ignora, é assim como o poço amigo, em plena sombra, a descendentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Nós precisamos das duas, inteligência e bondade, sabedoria e amor.
Perdão. Porque a inteligência, buscando a instrução, com o amor, com a bondade, nos levará à sabedoria. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Estudar sempre, aprender sempre, servir sempre. Jesus colocou que ele veio para servir e não para ser servido. Nós aqui temos que aprender, temos que nos instruirmos e temos que amar, temos que olhar para o outro com fraternidade e usarmos essa instrução para adquirirmos sabedoria. Com a sabedoria junto ao amor, servir. Servir cada vez mais e cada vez melhor. Perdão. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Nós vamos aprendendo cada vez mais, nos instruindo com aqueles que vieram antes de nós e que nos deixaram os ensinamentos, instruindo com aqueles que junto conosco estão aprendendo mais e nos transmitindo esses ensinamentos. E vamos assim caminhando, é uma cadeia, é uma corrente, é o que ele coloca, toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Por isso que nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro grau. Na universidade, que é o terceiro grau, nós vamos para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, é uma cadeia de conhecimento e de busca de conhecimento. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. Hoje, aqui, agora, nós estamos construindo o nosso futuro e montando o perispírito, no nosso perispírito, o perispírito que teremos na nossa próxima encarnação. E mentalmente, nós estamos nos instruindo, aprendendo, adquirindo conhecimento e sabedoria que nós vamos trazer conosco na nossa próxima encarnação. Por quê? Porque aquilo que nós aprendemos de verdade, aquilo que nós aprendemos verdadeiramente, o que é o que aprendemos verdadeiramente? O que aprendemos e colocamos em prática. Porque o que fica só no intelecto, aquilo que fica só no oba-oba das palavras bonitas, dos 300 livros que eu li, se eu não coloquei em prática, não foi aprendido verdadeiramente. Então, a hora que eu desencarnar, eu vou levar esse conhecimento só na mente, e na hora que a minha mente, para a próxima encarnação, ela for reduzida, vai se apagar tudo que estava ali para trás, eu vou esquecer todo esse conhecimento que não foi colocado em prática. Então foi um aprendizado que foi só intelectual. Mas o aprendizado que foi verdadeiro, que foi colocado em prática, mesmo com o esquecimento, mesmo com a redução que acontece do nosso perispírito para se encaixar numa nova encarnação e formar um novo corpo, aquele aprendizado verdadeiro, ele vem. Ele vem conosco, porque ele foi verdadeiro. Para a gente não partir mais do zero. Quando a gente reencarna, a gente não precisa de novo aprender a roda. Nós vamos partir do conhecimento verdadeiro que tivemos na encarnação passada. Por isso, os grandes gênios chegam aqui com 3, 4 anos, estão fazendo maravilhas. Nós vamos ver nas revistas espíritas, Kardec conversando com Mozart, que está em Júpiter, que é um gênio, que é um espírito elevadíssimo, que veio para a Terra nos trazer os conhecimentos de música, nos trazer as músicas mais, digamos assim, espirituais, mais elevadas. Com 4 anos ele estava compondo a sua primeira sinfonia, porque ele trazia com ele aquilo que ele verdadeiramente conhecia, que era a música. Continuando, as civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Nós trazemos conosco aquilo que aprendemos verdadeiramente em outras vidas. A arte, na palavra, na escrita, no livro, ou na música, no buril, na escultura, ou no pincel, nos quadros, evolui
e se aprimora por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. Então, a cada um que vem, ele vai ensinando. Aqueles que aprendem vão aprendendo, se aprimorando, ensinando para os próximos e vão por repercussão, né? Cada obra de arte que um artista vê, ele vai se, digamos assim, alimentar com aquilo, aprender com aquilo e vai se aprimorar e trazer um pouco mais e melhor. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O que é indução? É ele fazer formar um pensamento e chegar numa determinada conclusão, se chegar a um determinado objetivo. Então a escola é um centro de indução espiritual. Os professores estão ali induzindo, né, fazendo com que o aluno chegue num conhecimento, chegue num determinado propósito que vai fazer com que ele se eleve. Então o professor aprendeu com o professor de ontem, está ensinando o aluno de hoje, que será o professor de amanhã, e isto numa corrente vai fazer com que o conhecimento intelectual, o conhecimento científico caminhe e se aprimore. E nós vemos hoje, no nosso planeta, no nosso século XXI, o conhecimento intelectual e científico aprimoradíssimo, avançadíssimo. Mas o aprimoramento moral, depende de nós, com essa instrução, buscarmos a sabedoria, nos juntarmos ao amor e à bondade, à espiritualidade e, com a sabedoria, caminharmos no nosso desenvolvimento moral, como diz o Kardec, que o verdadeiro espírita é aquele que se mostra no seu esforço para o seu desenvolvimento e aprimoramento moral. Então, o que ele está colocando aqui, a escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. A escola pode ser só um desenvolvimento intelectual, mas a escola também pode ser um centro de indução espiritual, fazendo com que nós, que somos espíritos, cada vez mais nos aprimoremos, nos esclarecemos, nos limpemos, nos burilemos, nos moldemos cada vez mais para a perfeição, para a elevação, para voltarmos para a casa do Pai com as nossas próprias pernas. Aqui ele vai falar do livro. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Então, olha que colocação linda, porque é o livro, é a leitura, é o conhecimento que vai fazer com que a gente desenvolva as sinapses nos nossos cérebros, que a gente desenvolva a lógica, desenvolva a razão, que a gente associe o que eu estou lendo hoje com o que eu li ontem, o que eu aprendi hoje com o que eu aprendi ontem, eu una tudo isso e vai aumentando esse conhecimento. E com as deduções, com as análises, eu vou criando a minha sabedoria. Eu vou repetir, porque essa colocação do Emmanuel é fantástica. O livro representa vigoroso imã. O que o imã faz? Atrai para ele. Então o livro atrai para ele aqueles que querem instrução. E através do livro, aqueles que querem instrução vão se aprimorando, aprendendo cada vez mais. Então o livro representa vigoroso imã de força atrativa. Plasmando. O que é plasmar? É criar. Através do pensamento, através da instrução, nós materializamos, nós plasmamos, criamos à nossa volta aquilo que os livros nos trazem. Plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, né? Materializando as emoções, as concepções, as ideias, né?
que nascem, e dessas ideias e dessas concepções é que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião, da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo, o livro é um dínamo. O que é o dínamo? É transformador de energia. Então o livro, ele é um dínamo, ele transforma aquelas palavras em energia, né? Transforma aquelas palavras em conhecimento, sabedoria, desenvolvimento cultural, espiritual. Ele transforma o mundo, o livro transforma o mundo. Por esse dínamo de energia criadora que é o livro, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. O que é telementação? Tele, distância, mente, né? O que pensa, o que analisa, e ação. Então, telementação é a mente pensando, agindo na distância. Ou seja, é tudo aquilo que eu penso, que eu analiso, que eu vou plasmando à minha volta, materializando à minha volta e vou emitindo. Eu vou refletindo nos espelhos que estão à minha volta e que estão em sintonia com o meu pensamento, estão em sintonia comigo. Então a telementação é a influência que eu realizo em todos aqueles que pensam igual a mim, e é a influência que eu recebo em mim de todos aqueles que estão na mesma sintonia. Eu vou repetir. Por este dínamo de energia criadora, que é o livro, encontramos os mais adiantados serviços de telementação e influenciação mental pela ação, pela energia. Porquanto há imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Então, pela telementação, por essas energias que vão buscar ao infinito, todos aqueles encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia, que estão naquele mesmo padrão de conhecimento, eu vou entrar em contato com os espíritos encarnados que estão estudando, aprendendo e colocando, com os desencarnados que colocaram e que estão aprendendo e que estão estudando em outros planos. Estou recebendo de volta essa instrução. Estou recebendo esta indução em mim para que eu me aprimore. Então eu vou refletir aqueles que estão à minha volta, vou sentir esses reflexos, vou me aprimorar e vou refletir de volta. Por isso o Emmanuel coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte, em todas as circunstâncias, encarnados e desencarnados. Vou repetir. Por esse dínamo de energia criadora encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo, no ontem, no hoje, no amanhã, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Nós incorporamos através dos livros, nós incorporamos através daquilo que nos foi ensinado, as ideias de Sócrates, as ideias de Platão, os ensinamentos de Jesus, porque Jesus refletia os ensinamentos de Deus, porque nós somos o reflexo daquilo que nós temos interiormente. Jesus refletia aquilo para o qual ele estava virado. Para onde o espelho de Jesus estava virado? Para Deus. Então Jesus refletia a Deus. Nós somos o reflexo daquilo para onde os nossos espelhos estão virados, para onde nós estamos buscando refletir. Nós estamos buscando refletir os nossos professores, os ensinamentos que estão à nossa volta. Jesus refletia os ensinamentos de Deus. Então, quando nós entendemos esta questão da telementação, eu estou emanando energias e influenciando, e sendo influenciado por aqueles que estão em sintonia comigo. Se a minha sintonia de buscar, de aprender, de me aprimorar, eu me sintonizo com os espíritos superiores que continuam aprendendo, que já estiveram aqui, e eu vou entrar em sintonia com a sabedoria, com o conhecimento, e
através desses espíritos superiores, eu vou receber essas instruções. São livros que literalmente caem na nossa cabeça. São palestras que a gente nem sabe por que aparecem, caem, vêm, a gente busca. São alguém que nos traz um livro que a gente nunca ouviu falar e ele nos abre caminho. É uma lâmpada que dá um insight. Né? Um grupo de estudos, às vezes no WhatsApp ou no YouTube, que abre todos os caminhos, ilumina os caminhos para que a gente possa aprender e possa continuar. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade. Né? Platão, discípulo de Sócrates, deixou os seus ensinamentos através de livros e nós estamos aprendendo e estudando até hoje os ensinamentos de Sócrates. Então, Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos, né? Os livros que os discípulos de Sócrates deixaram, que lhe comungavam a intimidade, ainda hoje, como consumimos os elevados pensamentos de que ele foi portador. Até hoje nós estudamos e analisamos as ideias e os ensinamentos de Sócrates. Até hoje nós analisamos e estudamos as ideias e os ensinamentos de Jesus através dos seus discípulos que deixaram em livros os seus ensinamentos. E é através desse dínamo criador que é o livro que nós aprendemos esses ensinamentos. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. E temos no Evangelho, né? Evangelho quer dizer boa nova, boas notícias. Então temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Os apóstolos, né, discípulos estavam aprendendo, se transformaram em apóstolos, foram ensinar. Colocaram nos livros os ensinamentos de Jesus. Então, através desses livros, nós recebemos os reflexos, né, dessa imagem de Jesus, dessas energias, desses ensinamentos que Jesus deixou. Então, temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz. O Mestre se reproduz nesse espelho cristalino, por quê? Porque ele era um espelho cristalino que reproduzia os ensinamentos e o amor de Deus para conosco. Então ele se reproduz por divina reflexão, porque ele era uma divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Os exemplos, os ensinamentos do Mestre, Jesus é o Mestre, é o guia, é o nosso exemplo de conduta, é o nosso exemplo de servidão, de serviço, de amor incondicional para conosco. Quando nós pensamos em alguma coisa, a gente tem que pensar em Jesus. Como Jesus agiria? Como Jesus faria? Quais são os ensinamentos de Jesus para o que está acontecendo agora? Quais são os ensinamentos de Jesus para este meu sentimento ou para esta minha atitude? Porque Jesus reflete Deus. E se eu quero um dia, como Paulo colocou, refletir os ensinamentos de Jesus, porque Paulo coloca, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se um dia nós quisermos chegar a este ponto, nós temos que estudar esses ensinamentos, entender. Por isso que Kardec coloca que a fé tem que ser raciocinada, analisada, entendida e aplicada. Então, se eu entender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, eu estarei me transformando a minha vida, transformando a energia que está à minha volta. E, como ele coloca aqui, por telementação, eu vou transformar os meus contatos, eu vou transformar o meu condomínio e, consequentemente, eu vou transformar aqueles que vivem comigo à minha volta. É um processo de crescimento, de corrente de energias, um processo virtuoso, né? Uma corrente
virtuosa de crescimento. Aqui ele vai colocar essa síntese que ele coloca desse. Ele já é o rei da síntese, mas aqui ele coloca, o capítulo é instrução. E ele coloca aqui, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Então vamos lembrar Jesus, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, a instrução é libertadora. A instrução é libertadora. O conhecimento tira as algemas do cativeiro, da escravidão, da ignorância, da escuridão. Vamos lembrar que treva, escuridão, é ausência de luz. No momento em que nós iluminamos um quarto escuro, acabou, não existe escuridão. Quando eu abro a porta de um quarto escuro, a escuridão não sai, porque ela não existe. Mas quando eu abro a porta ou a janela de um quarto escuro, a luz entra, porque a luz existe, ela modifica. Então o que ele está colocando aqui, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Conhecer, se instruir, buscar através da instrução a sabedoria, com a sabedoria o amor verdadeiro. E na prática do amor verdadeiro, nós estaremos voando para o mais alto, com as duas asas, sabedoria e amor. E essa instrução que sob análise se transforma em sabedoria, e este amor que, como diz Pedro, o amor, a caridade, eles cobrem a multidão de pecados, lembrando sempre que pecado é errar o alvo, pecado é estar treinando e não estar conseguindo acertar o objetivo. Nós vamos errar muito. Então, esta multidão de erros que nós temos, eles são apagados, eles são derretidos quando o amor verdadeiro vai e cobre toda aquela multidão de erros que estavam ali. Nós vamos limpando o caminho, nós vamos semeando o amor e servindo aos outros através do conhecimento e da sabedoria que estamos buscando e dividindo com os outros, nos instruindo e levando aos outros aquilo que nós sabemos, amando e levando aos outros o amor, o verdadeiro amor, amando principalmente aqueles com os quais nós temos dificuldade de conviver. Aí nós vamos entender porque o Cristo colocou que nós precisamos amar os nossos inimigos. Terminando aqui o livro, terminando esse capítulo de instrução, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz, daqueles que são verdadeiramente iluminados, aqueles que mostram a luz o tempo todo. Então nós temos o dever de estudar sempre. Nós não podemos parar de estudar nunca. Nós estudaremos pela eternidade, escolhendo o melhor para as nossas ideias e exemplos, analisando a fé raciocinada, analisando as ideias, analisando o conhecimento que nos chega, nos utilizando dos melhores exemplos para que nós também sejamos os melhores exemplos para aqueles com os quais nós convivemos. E que esses nossos exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos, dos espíritos superiores, daqueles que vieram antes de nós e nos deixaram esses reflexos de luz, esses reflexos de divindade, como é o caso de Jesus, esses reflexos de verdadeiro conhecimento, de verdadeira sabedoria, como Sócrates, como Gandhi, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, Francisco de Assis, tantos outros. É nesses espelhos que nós temos que buscar nos espelharmos para que esses reflexos cheguem em nós e nós possamos
através do sentimento, através do conhecimento, através do burilamento, né? Que nós somos diamantes. Então, através do burilamento nesse diamante que somos nós, com o diamante que é o outro, nesse burilamento nosso, nesta vida aqui na Terra, um burilando o outro, nós possamos chegar a sermos diamantes que refletirão a luz maior, a luz do sol, a luz divina. De novo, nós precisamos entender, assimilar que a mente é o reflexo da vida em toda parte. Nós vamos refletir aquilo que somos, aquilo que aprendemos, aquilo que temos dentro de nós. Vamos continuar estudando e aprendendo esse livro maravilhoso no próximo capítulo.